Um bom dia, meu irmão e minha irmã. O Senhor te dê a paz. Hoje nós celebramos a memória bonita, e que mexe com o coração de todos nós brasileiros, Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Uma santa que realmente se santificou dedicando-se aos necessitados, uma vida admirável. Antes de se fazer religiosa da Congregação da Imaculada Conceição, uma congregação missionária, ela era da Ordem Terceira Franciscana. Então, realmente é uma franciscana. Então, nós também nos alegramos por isso, que de fato nós temos no Brasil esse exemplo de alguém que seguiu os passos de Francisco no seguimento de Jesus, se dedicando aos mais necessitados, aos mais pobres, aos enfermos, enfim, uma vida admirável. E o Evangelho vai nos falar sobre o perdão sem limites. Mas vamos apresentar a Deus a oração que é própria dessa celebração, dessa memória, e assim nos preparamos para ouvir o Evangelho. Ó Deus de misericórdia, que concedestes a Santa Dulce o dom de socorrer os necessitados nas suas enfermidades, dai-nos, por seu exemplo, o espírito de pobreza e a graça de vos servir com solicitude nos irmãos sofredores. Que assim seja. O texto, hoje um pouquinho mais longo, que temos é do capítulo 18 de Mateus, do versículo 21 até o final, e o primeiro versículo do capítulo 19. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Galileia dos pagãos, lugar onde Jesus não tinha fechado seu coração por preconceito. Era um povo desconsiderado e era o lugar de onde ele era, onde ele próprio não foi bem recebido, lá em Nazaré, ficava na Galileia, Pois bem, Jesus não deixou de pregar integralmente a boa notícia do reino, que falava de perdão. E essa parábola que Jesus conta, o empregado recebeu o perdão de sua dívida enorme, não soube perdoar uma dívida pequena. Como nós sabemos isso, entendemos. A lição é dura, sim, e é muito clara, Nós que fomos perdoados por Deus, de tudo, não podemos recusar o perdão do nosso irmão. E uma outra vez, quando aparece a oportunidade, eu sempre relembro que na oração do Pai Nosso, nós temos como que uma arapuca. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É condicional. Se não perdoares de coração ao vosso irmão, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará a vossa dívida. Jesus deixa claro. Perdoar não é fácil mesmo, gente? E muitas vezes a gente carrega mágoa, rancor,
que nos pesam mais do que a ofensa que nós recebemos, como também as pessoas que foram ofendidas por nós. Às vezes nós magoamos tanto as pessoas. A gente pode pedir e deve pedir sim, que Santa Dulce, ela acolheu os pobres, os sofredores. Ela sabia, né, assim, como pessoa que era entregue ao Evangelho, ela sabia que o amor e o perdão curam o coração. Ela se dedicou aos enfermos, não só do corpo, mas certamente ouviu tantos e tantos relatos, né, de pessoas que tinham a enfermidade do coração, que estava magoado, coração fechado, né? Então hoje Jesus nos convida a olhar para dentro. Então a sugestão que eu vou dar, como eu vou fazer também, vamos dar uma olhada no espelho. E a reflexão é isso, né? A gente olha para o espelho e o espelho nos devolve a imagem, né? Então, qual a dívida que eu preciso perdoar? Ou às vezes até pedir perdão de algo que eu esteja em dívida com alguém. Deixemos que a misericórdia de Deus nos transforme, nos converta na mais legítima tradição espiritual do franciscanismo. Santa Dulce dos Pobres, anjo bom da Bahia, nossa irmã, rogai por nós. Bom dia, meu irmão e minha irmã, paz e bem.